Salve, salve, camaradas! Vamos lá para mais um vídeo. O vídeo de hoje, um react ao debate entre Breno Altman e Cantalice, guerra da Palestina. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, que estão compartilhando, ajudando, então compartilha isso aqui. Vamos lá para esse react aí sobre a guerra da Palestina. Vou largar essa pergunta, que é um pouco do tema, né, total desse debate. Aí eu passo a palavra para o Cantalice, depois para o Breno, e assim a gente vai, tá? Equilibrando as falas. Eu gostaria de ouvir, então, de vocês, qual é a opinião de vocês em relação à postura que a esquerda brasileira deve ter em relação à causa palestina, em especial a esse conflito, né, agora que está acontecendo, está aí desde o dia 7 de outubro esse debate, mas não só, num contexto geral sobre essa questão que persiste, né, décadas e décadas do conflito entre Israel e a Palestina. Cantalice, tu começa. Bem, historicamente, né, a esquerda brasileira sempre foi solidária à causa palestina, né, e em defesa dos dois estados, do Estado de Israel e do Estado palestino. Essa era a posição do antigo Partido Comunista Brasileiro, essa é a posição do Partido dos Trabalhadores, e essa é a posição da esquerda do ponto de vista internacional, que é a criação do Estado palestino e do Estado de Israel. E na perspectiva do cumprimento dos acordos que ficaram conhecidos como Acordo de Oslo, né, que não foram cumpridos em grande medida pelo fato de que a extrema-direita, liderada pelo Benjamin Netanyahu, assumiu o poder político de Israel e ele sempre foi um sujeito contrário aos acordos. Né? Tanto que ele ajudou a inviabilizar, instrumentalizou que colonos judeus ocupassem territórios que seriam destinados à Palestina nos acordos, né? Então levou a um processo de radicalização. Isso, o que o Cantalice está querendo dizer é do acordo, né? Bem, não é toda a esquerda que defende, né, os dois estados, tá? Muita gente da esquerda quer hoje acabar com essa guerra, acabar com o genocídio, com a colonização, né, com o apartheid que vem sendo aplicado em Israel, contra, né, no Estado de Israel ali, os palestinos, na faixa de Gaza, os árabes, palestinos, enfim, em geral, há uns 80 anos. Tá? Então, entender que já existiam os palestinos, tá? 1.400.000 palestinos já viviam ali onde é Israel, né? Só ali, o mapa, né, que você vê hoje é só Israel, que o menininho Natanael, né, é o genocida, né, é o ditador, a gente tem que colocar assim, tá? Ditador, porque uma da extrema-direita, já vou repetir, quando é da extrema-direita é longevo, o longevo, é o que está mais tempo no poder, não, é ditador, tá? Da esquerda, não, a esquerda é ditador, não é longevo. Né? Mas enfim, então muita gente defende, né, que a Palestina tem o seu Estado, certo? E no meu ver, primeiro estavam os palestinos, tem que ter o Estado de Israel, tá? E para mim tem que ter só o Estado palestino, Israel vivendo dentro, judeus, né, vivendo ali, normal. Na Oslo, né, que foi um conjunto de tratados assinados entre Israel e a Organização para a Libertação, né, da Palestina, a OLP, em 1993 e 95, tá? Lembrando ali que, né, não existia ainda o Hamas, com o objetivo de estabelecer uma solução pacífica entre o conflito do Oriente Médio. O acordo previa reconhecimento mútuo entre as partes, a retirada israelense, né, de alguns territórios ocupados, a criação de autoridade palestina autônoma na negociação, em questões permanentes, enfim. E ali, o acordo foi mediado por nada mais, nada menos do que, né, esse
esse Estado, né, esse país, esse Estado, os Estados Unidos ainda, quando existir, nesse sentido de se meter nas guerras, o mundo nunca vai ter paz. Então, os Estados Unidos têm que acabar, né, com isso. Que contou com apoio e comunidade internacional. No entanto, o acordo, né, a gente vê que nunca foi feito, tá? Foi um fracasso, né? Foi interrompido em 2000, né? O processo de paz foi interrompido em 2000 após o fracasso da cúpula de Camp David, tá? E que deu início à segunda intifada, né? Desde então os esforços, enfim. E agora o cessar-fogo, né, definitivo, mas os Estados Unidos, né, não permitiu. Mas vamos lá. Do processo político. Tanto é verdade que a relação estabelecida por grande parte da esquerda mundial sempre foi com a OLP, liderada pelo Yasser Arafat, e que hoje é liderada pelo Mahmoud Abbas, que não está no conflito. O conflito é entre o Hamas e Israel. O Hamas que fez essa ação. Inclusive, eu estava, quando teve a ação do Hamas, eu estava na Espanha, conversei com várias pessoas da esquerda espanhola, e tinha gente da França, da Inglaterra. Foi um sentimento profundamente complicado. As pessoas receberam muito mal essa ação do Hamas, principalmente porque ele foi destinado aos civis, né? Teve aquele sequestro das pessoas, teve aquele episódio lá da festa rave, e todo mundo sabia. Olha, infelizmente me aponte uma guerra que não se morre civil. Infelizmente, dentro do capitalismo, né, dentro desse sistema que a gente vive, né, quantos, né, os Estados Unidos já mataram? Quantas bases apontadas para os quintais de vários países, né, bases aí militares, os Estados Unidos têm? Né? Então, infelizmente, né? Agora, será que começou a Catalice em 2007? Aliás, será que começou no dia 7 de outubro? Então, os 80 anos de genocídio, 30 mil, né, palestinos mortos, né, em agosto do ano passado, até o dia 6, né, que é um dia antes, 1.400 crianças mortas, né? Só esse ano, 83 crianças mortas, né? Crianças, né? Crianças mesmo, pequenas, tá? Na Cisjordânia, que é controlada por Israel. Vamos lá. E todo mundo sabia que haveria retaliação. E aí essa retaliação ela escalou e agora virou um genocídio, é verdade. Então há uma solidariedade, pelo menos eu sempre fui solidário à causa palestina, sempre fui, nunca mudei de lado, continuo sendo, também não compactuo com o que foi feito pelo Hamas, como também não compactuo com o que pegou um genocídio. Não, ninguém está compactuando com ninguém. A ideia, né, não é quem está certo, quem está errado, o que é bem, o que é belo, apesar que eu não odeio esses adjetivos, não trabalho com adjetivo, trabalho com fato histórico, tá? Então, historicamente, estatisticamente, né, ou seja, quem estava lá primeiro, né, o quantitativo de pessoas, sim, então, tem. Se você chega na cidade, tem 10 mil, né, X, né, pessoas, e chega 500 pessoas, diz agora isso aqui é meu, tá? E aí começa a colonização dessas 10 mil pessoas, né? Eu vou tendo aporte financeiro, vou tendo recursos de outros países, né? E agora vão ser 2 estados, só que o estado de vocês não vão existir, só o nosso estado. Foi assim que foi feito, né? Então esses 10 mil pessoas que estão lá, que estavam lá, vão ser colonizados, vão ser exterminados, assim, mas vamos lá. Está sendo praticado pelo Benjamin Netanyahu e os seus sequazes.
Breno. Olha, primeiro eu acho que é importante nós passarmos em revista uma série de informações Breno é fantástico, do nome gente. Cantalista que são muito imprecisas. A posição da esquerda mundial, tanto no movimento comunista quanto de outros setores da esquerda, não se limita a ser favorável a dois estados. Perfeito. A esquerda mundial sempre foi radicalmente anti-sionista, considerando o sionismo uma ideologia racista e colonial. A aprovação da tese dos dois estados dizia respeito a um objetivo do que era possível ser alcançado na correlação de forças, especialmente aquela correlação de forças estabelecida depois da partilha da Palestina em 47. Antes de 47, a posição clássica do movimento comunista e depois a posição da OLP até 1993 era do Estado binacional, de um Estado laico e democrático, tudo o oposto do que significa o Estado de Israel, que é um Estado racial e colonial. Portanto, jamais houve qualquer tipo de cumplicidade da esquerda mundial com o sionismo. O sionismo sempre foi equiparado pela esquerda mundial a correntes racistas como aquela que governou a África do Sul no período do apartheid. Então, essa é uma questão essencial. Perfeito. Falar apenas em solução dos dois estados para caracterizar a posição de esquerda, sem explicitar a histórica crítica, o histórico combate ao sionismo como uma ideologia racista e colonial, fica muito incompleto. Segundo lugar, jamais houve no seio da esquerda, apesar de existirem divergências a esse respeito, uma apreciação positiva sobre os acordos de Oslo. Os acordos de Oslo são uma fraude e foram apontados como uma fraude logo no seu início por grandes lideranças da esquerda mundial. Eu vou citá-los, por Fidel Castro, por Nelson Mandela, como dois dos expoentes principais, e pela maior parte das organizações de esquerda que têm compromisso, conhecimento e militância na questão palestina. Os acordos de Oslo, eles não permitem um mapa da estrada para os dois estados. Ao contrário, foi uma operação do sionismo para ganhar tempo. Por que o sionismo precisava ganhar tempo? Por conta da intifada, da primeira intifada nos anos 80, 87 até 93. Para dentro da sociedade israelense, e havia pressão sobre o governo, que não era um governo de direita, era o governo do sionismo trabalhista, de Yitzhak Rabin, para que chegasse a um acordo qualquer que parasse a primeira intifada. Depois havia um fator de pressão internacional, porque já não existia mais a União Soviética desaparece em 91, o Yasser Arafat e a OLP também se enfraquecem porque apoiam Saddam Hussein na Primeira Guerra do Golfo, quando Saddam Hussein ocupa o Kuwait. Isso isolaria muito a OLP junto aos países árabes sunitas, especialmente a Arábia Saudita e outros que eram as fontes de financiamento e apoio para a OLP, e naquelas circunstâncias até mesmo os Estados Unidos começaram a pressionar Israel para que desse alguma solução para o problema. Os acordos de Oslo são, repito, uma grande fraude. Por que são uma grande fraude? Porque mantém sob o controle de Israel a luz, a água, a coleta de impostos, o comércio exterior, divide aquilo que seriam os territórios palestinos em 3 áreas, A, B e C. Somente a área A foi designada para as melhores terras. A autoridade palestina. A área B e C continuaram sob ocupação do exército israelense. A autoridade palestina nunca pôde ter sua própria força armada, tinha uma polícia cujo principal compromisso era reprimir a própria resistência palestina. Tá? Então, os acordos de Oslo, para quem analisava com seriedade e não com cumplicidade com o sionismo, e não com uma visão pouco clara sobre o que se passava, os acordos de Oslo eram evidentemente uma fraude, no momento em que a OLP se sentia muito derrotada, muito enfraquecida. Tanto é assim que 30 anos depois nada aconteceu.
E não é que nada aconteceu porque estava planejado que houvesse os dois estados no seio dos acordos de Oslo e eles não foram implementados. É que os próprios acordos de Oslo não foram montados para dar a solução de dois estados, foram montados para que o sionismo ganhasse tempo. É um erro histórico, Cantalice, seríssimo, atribuir apenas a Netanyahu a não implementação dos acordos de Oslo. Os trabalhistas fizeram exatamente a mesma coisa que Netanyahu, somente que numa outra escala. Foi debaixo dos próprios governos trabalhistas, seja do Isaac Rabin, que é assassinado em 1994, seja de Ehud Barak, seja na retomada do governo de Shimon Peres, também fizeram a mesma coisa, também permitiram assentamentos judaicos nos territórios ocupados, também reprimiram, também executaram uma operação colonial de larga escala. Por fim, nós temos que entender melhor o que são as contradições dentro da OLP. Não é correto essa separação entre OLP e Hamas da forma como Cantalice expôs. Setores da própria OLP eram frontalmente contrários aos acordos de Oslo. E a esquerda comunista, por exemplo, não tinha como sua relação privilegiada, Cantalice, o Fatah, o partido de Yasser Arafat. A relação privilegiada da esquerda sempre foi com a Frente Popular de Libertação da Palestina, fundada por George Habash, já falecido. George Habash era um marxista, dirigiu o Partido Comunista da Palestina e dirigiu a criação da Frente Popular de Libertação da Palestina. A Frente Popular de Libertação da Palestina foi frontalmente contrária aos acordos de Oslo. E a Frente Popular da Libertação da Palestina participou, junto com os Hamas, da operação do 7 de outubro, assim como a Frente Democrática da Libertação da Palestina e assim como a Jihad. Contextualização perfeita. Há setores do próprio Fatah que se colocaram contra os acordos de Oslo, mesmo que no início tenham acreditado na boa intenção do sionismo. Eu vou aqui destacar que a mais importante de todas as lideranças palestinas, que era o secretário-geral do Fatah na Cisjordânia, Marwan Barghouti, é preso político em Israel, condenado a 5 prisões perpétuas. Marwan Barghouti seria o sucessor natural de Mahmoud Abbas, e Barghouti, que era um dos principais dirigentes, é o mais popular dirigente do Fatah. Barghouti foi frontalmente, ele se desilude no ano 2000 dos acordos de Oslo e ele apoia a segunda intifada, que é a intifada entre o ano 2000 e o ano 2005, que é caracterizada não apenas pela rebelião nos territórios ocupados, mas por ações armadas contra o território israelense. Marwan Barghouti foi o líder do braço armado do Fatah nas... Perfeito, bem aqui, perfeito. Aí vem as operações militares, criação e isolamento de áreas palestinas, por muros e barreiras, perfeito, que a segunda intifada termina em 2005, com a retirada, na questão aí unilateral, de Israel da faixa de Gaza. Segunda intifada, e por isso está condenado a 5 prisões perpétuas. Também tem que corrigir essa informação. Outra questão, é um erro, se nós queremos lidar com fatos, comprar a versão israelense e da imprensa ocidental sobre o que aconteceu no dia 7 de outubro. Perfeito. Verdade. Assumir que o alvo do Hamas era puramente civil não corresponde a outras informações em campo, inclusive de fontes israelenses. Basta ler matérias publicadas no Haaretz, jornal progressista israelense, que divulgou recentemente que muitas das mortes que são catalogadas como civis no 7 de outubro, na verdade, eram de militares. E que vários dos que morreram dessa rave que o Cantalice resgatou, morreram no fogo cruzado entre os soldados israelenses e militantes do Hamas. É claro que houve abusos
de violência por parte do Hamas. É claro que houve excessos. Agora, nós não podemos comprar a versão do imperialismo e da imprensa ocidental. Não há, em toda a história da libertação colonial, nos últimos 100 anos, praticamente não há um só caso em que a luta anticolonial tenha sido feita sem violência do oprimido, sem luta armada. Não há caso em que tenha sido possível isso. A guerrilha argelina, que lutou pela libertação do domínio francês, também recorreu a atentados como o Hamas, incluindo alvos civis. O mesmo fez o Vietcong no Vietnã do Sul. O mesmo fez a luta guerrilheira na África portuguesa, Moçambique e Angola. A violência do oprimido, do povo colonizado, como sempre registrou Frantz Fanon, é uma necessidade histórica que não é ditada pelos colonizados, mas pela violência do Estado colonial. Os Estados coloniais são brutalmente violentos. O regime sionista o Estado já é o violento de todos os regimes políticos do pós-guerra, mais do que as ditaduras militares da América do Sul ou do que a África do Sul do apartheid. Por mais que possamos criticar o Hamas, eu não tenho nenhum vínculo, nenhuma simpatia pelo Hamas, pelo seu programa, pelo seu fundamentalismo religioso, por mais que não me agrade os excessos de violência do Hamas, a violência do oprimido contra o povo, contra o Estado colonial, é garantida pelo direito internacional, pela Carta das Nações Unidas. E nós não podemos comprar, Cantalice, a versão de que essa história começou no dia 7 de outubro. Todo mundo está achando que foi ali. 1948. Se você quiser, ninguém acompanhou. E se você quiser, mais ainda, começou em 2007. São 16 anos de assassinatos seguidos por parte do Estado de Israel contra civis palestinos. 1.300 israelenses foram mortos, segundo o governo de Tel Aviv, no dia 7 de outubro. Ô Cantalice, você sabe quantos palestinos foram mortos apenas nos últimos 16 anos? Sem contar os 10 mil agora. Posteriores ao 7 de outubro, são mais de 30 mil palestinos, a maior parte deles civis. Então, os ataques de Israel contra civis estão toma água. De 20 ou 30 a 1 em relação ao Hamas. Que o Breno é pau. Portanto, atribuir ao Hamas a origem dessa situação é cair na armadilha da imprensa ocidental e do sionismo. Não é uma verdade factual, não é uma verdade histórica. Digo tudo isso do ponto de vista analítico. A minha posição, para a gente continuar o debate, é muito clara. Não há qualquer outra possibilidade progressista, não há qualquer outra posição aceitável do ponto de vista de esquerda que não seja a solidariedade incondicional e irrestrita à resistência palestina. Cabe aos palestinos escolher quem são seus dirigentes, quais são as organizações que vão dirigi-los, quais os métodos que empregarão na sua luta pela libertação. A postura da solidariedade só pode ser a do apoio incondicional e irrestrito. Por fim, sobre a questão dos dois estados. É um tema que não está imediatamente em questão e é um tema que tem que ser revisto. Evidentemente, tem que ser revisto 30 anos depois de Oslo. Há, inclusive, setores de esquerda dentro de Israel, Cantalice, além de setores da resistência palestina, que voltam a defender como melhor saída e mais rápido e fácil, mais indolor, o Estado binacional. Por que isso? Porque a estratégia do sionismo de impedir a continuidade territorial do que deveriam ser os territórios palestinos, a estratégia de assentamentos judaicos nos territórios ocupados, criou uma situação muito complicada. Para existir o Estado palestino, Cantalice, você sabe quantos colonos israelenses teriam que ser retirados desses territórios? 700 mil colonos. E são os colonos que estão praticando violência contra os palestinos, que estão agredindo e matando palestinos na Cisjordânia. Então, muitos dizem a solução dos dois estados ela ficou superada. É necessário construir um outro caminho, que é o caminho pelo qual a África do Sul do apartheid
saiu do regime racista e que a Irlanda do Norte saiu da divisão religiosa, que é a construção de uma fórmula, um homem, uma mulher, um voto, e regras de convivência binacional para que se possa ter um único Estado, repito, laico e democrático e soberano na Palestina. Então, mas não é um tema que está em discussão agora. Não é? Agora, o essencial é o cessar-fogo imediato e resolver essas questões do Israel apartheid sobre a Palestina e a denúncia brutal, a denúncia implacável contra o regime sionista, contra o Estado colonial e racista de Israel. Não me parece que seja possível qualquer força de esquerda ter qualquer outro tipo de posição e não essa posição. Um último esclarecimento. Neste momento, as lideranças principais da OLP são solidárias à resistência em Gaza e há combates na Cisjordânia. A Cisjordânia caminha para a terceira intifada. Tanto é assim que Israel já matou mais de 200 palestinos na Cisjordânia. Organização para a Libertação da Palestina. Não está no Hamas, mas está no regime colonial e racista de Israel. Cantalice. Espera aí que eu fechei também o microfone que estava vazando. Eu gostei da contextualização histórica do Breno, mas isso não muda a minha opinião. A opinião... Eu adoro assim, essas pessoas assim, cara, que o que prevalece é a minha verdade. Tá? Olha, você pode vir com a sua verdade, você pode mostrar os fatos, você pode descer aqui, ó, Deus descer, dizer, ó, Jesus e Deus aqui estão dizendo que realmente ali já tinha 1.400.000 palestinos. Olha, Cantalice, isso Deus e Jesus dizendo, Cantalice, dizendo, olha, não, Cantalice, olha, já existiam 1.400.000 palestinos, né, os árabes ali, chegaram depois, os judeus depois da guerra, né? Aliás, tinha 200 mil pessoas, e depois da guerra não tinha para onde eles irem, tentaram ver alguns países, Patagônia, não sei o que, porque não foram alguns foram para a Europa, né, voltaram lá, porque não foram metade para os Estados Unidos, metade lá para a Inglaterra, né, para os britânicos, lindo, maravilhoso, né? Por quê? Né? E aí, ou seja, é o que eu acho, que eu vejo. Então não adianta, né? É o que eu digo, não adianta, né? Você vê toda a contextualização, factual, mostrando detalhes, mostrando tudo, estatística, tudo. Não vai me convencer. Que eu acho que é a mais correta é a que o governo brasileiro que é mais correta. E que os setores democráticos internacionais estão propondo, que é o cessar-fogo imediato. Sim. A retirada. Inclusive, nós temos lá 28 ou 30 e poucos brasileiros. Retira, continua. Ainda não conseguimos. Já saíram. Né? Faz tempo. A gente conseguiu retirar de Israel e não retirar de lá. O Lula conseguiu retirar todo mundo sã e salvo. Não há nenhuma hipótese. Não há nenhuma hipótese. Do fim do Estado de Israel. Não é, isso é conversa. Em 48 eles venceram, em 67 eles venceram. Venceram com apoio de quem, filho? Dos Estados Unidos. A maioria dos Estados árabes. Hoje, os palestinos tinham direito à voz. Como é que vai? Nenhum. A Argélia, nem o Irã. Ninguém se envolveu. O Irã não é árabe. O Irã não é árabe, mas por que o Irã não se mete? Porque tem relações com os Estados Unidos. Cantalice. Jamais. Ninguém se envolveu. O Egito não se envolveu. A Jordânia não. Todo mundo quer o cessar-fogo. Ninguém se envolveu. Essa guerra não é uma guerra entre os palestinos e o Israel. É uma guerra do Hamas e com os setores do Hezbollah contra Israel. Então não há. Um caso grave. Já morreram. Bacana, Cantalice. Eu acho realmente. Concordo com você. O Hamas estava lá, né? E aí? O que vai fazer hoje? Sei. Pô, vamos matar umas pessoas? Tá tendo uma festa ali, né? Uma rave, né? Já que a gente não pode dançar, a gente não pode fazer nada,
né, nos nossos dias. Aliás, podemos, né? A gente tem tudo aqui, a gente tem energia, a gente tem água, a gente tem comida. É apertadinho aqui, tá? Mas assim, é gostoso, a gente, né, nosso estado é bom, recebe imposto, temos nossos exércitos. Mas assim, tá chato, né? Vamos matar esse pessoal. Ô, Cantalice, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pô, esse cara... Imagina, Cantalice, entra na sua casa, Cantalice, mata a sua esposa, mata todos os seus filhos, tá? E tira você da sua casa e manda lá pra puta que lhe pariu. Manda você pra lá, certo? Os kibbutz, tá lá. Você fica lá. Aí 16 anos, você não é gente, tá? Você não pode votar, você não pode sair e vir, tem que... tem 5 mil presos antes de 2007. Tem até adolescente preso, tá? Questões administrativas, dentro de Israel. Palestinos presos, tá? E aí, você teve um filho, tal, né? Em 16 anos, 17 anos, seu filho, tá? E aí, entra na sua casa, né? Os judeus, né? Israel ali vai e mata você, mata sua mulher, sua outra mulher, mata quem tiver, e deixa seu filho com 16 anos, 17 anos de idade. E aí, lógico, ele sabe todo esse contexto que já foi, né, que você já mataram seus né, ele não conheceu os irmãos, mataram a sua esposa, mataram os avós dele, enfim, mataram todo mundo. Você acha que ele vai se sentir como? Não, meu pai, Cantalice, merecia, né, ele não se esforçou na vida, né, meus avós também, vivia assim, né, né, vida que segue. Só nessa, inclusive a revista que a gente faz aqui na Fundação Pessoa Abramo, e a capa dessa semana, a gente falou, pô, 9 mil mortos em Gaza, é necessário, é extremamente necessário esse cessar-fogo. A resolução... Ninguém está falando que não é... Não será feito pela política, pelo sionismo. Até o mais eliminação eleitor brasileiro do internacional sabe que militarmente não haverá saída possível. Vai continuar o morticínio. Eu estou aqui com um artigo do secretário-geral do Partido Comunista. Sim, você quer o quê? Tudo bem, cessar fogo e volta a morticínio, como está tendo anos. Não, passar um pouquinho aqui, Cantalice O comunista de Israel é sionista? Não, porque você está colocando no mesmo saco todo mundo que defende o território, que defende a manutenção do Estado de Israel, como se fosse sionista. Então então eu sou sionista, não tem nada a ver com o judaísmo. Você não sabe o que é sionismo. Não sabe. Você criou... Você não tem ideia do que seja o sionismo, esse é o problema. Então, você está fazendo uma confusão porque você não tem conhecimento do que é o sionismo. Perfeito. Você deveria estudar melhor o assunto. O sionismo não tem nada a ver com defender o território de Israel. Nada a ver. Uma visão que é vendida pelo próprio sionismo para esconder o seu real conteúdo. Você fez um emaranhado de temas, uma confusão com emaranhado de temas, que eu vou tentar desfazer, porque senão fica difícil a conversa. A discussão sobre 2 estados ou 1 estado, eu não acho que ela esteja posta nesse momento. Nesse momento, essa não é a questão emergencial. Nisso nós temos acordo. Qual é a questão emergencial? Cessar-fogo. Qual é a solução que será dada depois do cessar-fogo? Aí já são outros 500. Não está posto isso imediatamente. O que está posto imediatamente é como parar a mão assassina de Israel. Então, este é o primeiro tema que nós temos que tratar. Eu creio que isso é uma conjugação de fatores. Uma conjugação de fatores que envolve... Perfeito. O que o Breno está falando é isso, né? Que é o sionismo, né? O sionismo praticamente isso, é uma colonização, um colonialismo de opressão do povo, tá? Do povo, tá? Aí tá passando aqui um corno vendendo o negócio.
Tá? Então, ou seja, é isso aí, pessoal. Vamos lá, parando um pouquinho aqui, vamos continuar aqui com o Breno dando uma explicação. A resistência em Gaza sobre o sionismo do Hamas e dos demais grupos insurgentes, que envolve a expansão da rebelião para a Cisjordânia, como está acontecendo, que envolve uma participação cada vez mais ativa do Hezbollah no conflito e também da Síria e do Irã, que envolve esforços diplomáticos por resoluções pró-cessar-fogo da ONU e que envolve também, no que nos diz respeito, e isso é a questão mais importante para a esquerda brasileira, porque nós estamos inseridos nisso, envolve a comoção mundial para que a mobilização popular pressione os seus governos, para que esses governos imponham sanções, pressões, isso. Então, ou seja, o sionismo é um movimento político e nacionalista que defende a existência de um Estado judeu na terra de Israel, né, considerada a terra natal, histórica, enfim, do povo. Né? E o sionismo surgiu no final ali do século XIX, né, na Europa, com a resposta ao antissemitismo, né, que é a perseguição aos judeus. Então, enfim, mas ganhou tempo, como ele falou, né, o sionismo teve o principal líder, né, o Theodor Herzl, né, que organizou o primeiro Congresso Sionista, em 1897, tá, em Basel, na Suíça. O objetivo do Congresso era estabelecer, né, um lar nacional para os judeus na Palestina. Então, parte ali do Império Otomano. Então, veio lá do Império Otomano, tá? Otomano, tá? Bem, há muito tempo. E aí, o sionismo ganhou muita força após a Segunda Guerra Mundial, né, com a Grã-Bretanha prometendo ali, né, apoiar a criação de um lar nacional judeu na Palestina e tal, e que vem o extermínio mesmo de um povo, tá? Racista, o sionismo é praticamente ali, né, de uma raça só única, como queria Hitler, tá? Bloqueios, rupturas diplomáticas com Israel para obrigá-lo a parar o massacre, o genocídio sobre a faixa de Gaza. Então, este é o tema central. Eu já retornarei a ele. Então, o assunto dois estados ou um estado é um assunto que, nesse momento, é quase que um assunto teórico. Ele não está posto sobre a mesa. Ele é um assunto... gente, você tem que entender o que está sendo feito. Por que... Olha, é uma coisa inteligente, simples, né? Por isso eu digo, é simples. Por que o Hamas fez aquilo? Será que é só porque denominaram ele como terrorista? Será que é só isso? Terrorismo? Tá, então eles estão querendo o quê? Né, sequestrar as pessoas, ficar com as pessoas, estão querendo o quê? Dinheiro, estão querendo que libertasse alguém. O que é? Assim, vamos tentar pensar o que é que ele está querendo? Né? Cantalice, o que é que ele está querendo, Cantalice? Fala para nós, Cantalice. Então, sim, simples. Aí você chega num fator determinado, fator comum, que é não aguentamos mais viver dessa forma. Cantalice, dois estados nunca existiu e nunca vai existir. Porque Israel não quer. Israel não quer. Se quisesse, já tinha. Vamos ter aqui um acordo, tá? Vamos, né, a Cisjordânia e a Jerusalém é dos palestinos, dos árabes, tá? Mas não. Se o mundo das lamentações fosse na faixa de Gaza, teria esse conflito? Como é que seria isso? De colocar os palestinos onde? Então isso está querendo. Natanael é isso. Como é que bilhões de investimentos em tecnologia, em armamento, referência, né, a família Bolsonaro comprou o software espião, né, escondido para espionar aqui todos os adversários, né, com a BIM, está sendo investigados.
deram bombas, né, granadas, tal, para a Ucrânia, e não sabia que os guerrilheiros ali, né, o Hamas, né, os menininhos do Hamas, não sabia que eles estavam planejando, né? Derrubaram o muro. Catalice. Gente, é isso, Catalice, é isso, gente, tá? Vejam esse debate, assim, enfim, pegar a raiz. Qual é a raiz do problema? Israel quer o fim da Palestina, ponto. Se quem está certo, quem não está, aí a gente, né, questão moral, aí depois a gente vê. Mas a questão é que Israel vive extermínio de uma raça, de um povo, há anos. Se isso, estatisticamente, historicamente, for mentira, então vocês coloquem aqui nos comentários, mostrem, né? São abertos para, né, conversar, fazer bate-papo, coloquem aqui. Então é isso, camaradas. Próximo react aí, fiquem atentos, tá? E, Catalice, acorda para a vida e luta.